vocês a novidade. Vocês lembram que eu queria morar sozinha, que eu estava morando com meu pai, estava tendo N confusões, N situações complicadas, né? E Deus foi tão incrível, maravilhoso na minha vida, que graças a Deus eu já estou morando sozinha, né? Estou me adaptando, né? À minha nova rotina, do meu jeito, as coisas da minha maneira e tudo mais. E eu tô muito bem, isso me fez muito bem, de verdade. Meus irmãos, por preocupação, né? Falou que não achava legal eu morar sozinha, eu ficar sozinha. Até porque eu não conheço aqui Minas, né? Porque eu estou em Minas, vocês sabem que eu estou em Minas, estou em Belo Horizonte. E eu não conheço aqui, então eles achavam assim que tipo, não ia ser bom pra mim, mas foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, de verdade. Eu já sabia disso, eu já vinha falando isso, né, pra todo mundo. E eu sabia que isso ia ser o melhor mesmo pra mim, eu já sentia isso, enfim. E realmente foi o melhor, assim, Deus me abençoou, me deu essa bênção. Eu fiquei muito feliz, muito grata, muito agradecida a Deus, né? As pessoas que me ajudaram a conquistar isso também, que eu não conquistei isso sozinha. Então, assim, gente... muito feliz mesmo, de verdade, de estar aqui morando sozinha, de estar no meu cantinho, fazendo as minhas coisas e tudo mais. E aí também comecei a trabalhar, né? Eu acho que cheguei a fazer uma live aqui falando já pra vocês, né, que eu estava trabalhando e depois não fiz mais live, né? Eu estou trabalhando também, trabalhando direto, eu trabalho em mercado, então assim, gente, não tem vida, né? A minha vida é mais lá dentro do que até em casa, eu só venho em casa pra dormir mesmo. Mas assim, tá me fazendo muito bem, porque pelo menos você sai de casa, você trabalha, você respira e tudo mais, né? E obviamente eu precisei aprender mais sobre o meu serviço, é um serviço que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito, é uma nova rotina, é um novo tudo, né? As pessoas aqui de Minas é muito diferente de paulistano, tá, gente? Então, assim, mineiro ele é meio não me toque, essa aqui é a real. Paulistano ele é muito solto, né? Ele fala as coisas e fala palavrão no meu normal, vocês verem que eu falo muito palavrão aqui, mas assim, tipo, não é que... É o normal, e você fala e é isso, é normal. Você falar meio que na gíria é normal, enfim, né? Paulistano ele é livre, cara. Aqui é muito, como que é? Muito assim, muito certinho, um povo muito, né? E aí tudo que você fala ofende, tudo que se você respirar, você ofende. Então, assim, pra mim, já tô começando a adaptar, mas eu acho que já a fase pior já foi. É até eu entender como que é as pessoas, como que é o costume das pessoas, né? A cultura das pessoas aqui. Você acha que não, mas é diferente. É muito diferente, né? Então a convivência, a maneira como você fala, a maneira que pra mim, conversando com qualquer outra pessoa em São Paulo é normal, aqui é ofensa, aqui é não sei o quê, entendeu? Então assim, gente, cada lugar tem sua diferença sim, né? E o paulistano ele é muito solto, cara, ele é muito livre, né? E eu sou muito livre, né? Enfim, aí até se adaptar a isso, então tudo isso ocasionou também essa minha demora de voltar, né? Eu tentando entender algumas coisas que, né? Enfim, eu tentando entender algumas coisas, às vezes, eu tô num ambiente de trabalho, eu não tenho, já conversamos aqui diversas vezes, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar, isso é o mínimo, né? Então, no ambiente de trabalho, a gente tem que ter respeito, tem que ter muita... Eu te falei que a cultura é forte. Ô, Salvador, você é terrível. Pois é, tem uns lances de cultura pesado. Meu, você é demais. Então, assim, é umas coisas, gente, bem real, assim, sabe? É bem diferente, parece que não, mas é diferente, é muito diferente, né? E ali, quando você tá na convivência com as pessoas, você... Não é que você tem que ser igual a elas, mas, tipo assim, você tem que procurar entender o que pra pessoa é ofensa, pra você procurar não ofender, né, de novo a pessoa, mesmo que pra você não seja, mas no entendimento da pessoa, aquilo é ofensa, então é só não fazer de novo, ou não falar mais daquela maneira, ou, né, enfim, pra não ofender ninguém, né. Mas é isso, então por isso também, boa noite, ó gente, começou o coça-coça desse nariz, né, que tá só Deus na causa, fala pra mim se não é só Deus na causa. Leomar, estou torcendo que vocês sejam muito felizes. Gente, eu já estou bem feliz, tá? Não posso negar isso.
Eu sou muito verdadeira, muito sincera. Eu queria muito morar sozinha. Todo mundo sabe disso. Quanto eu orei, o quanto eu falava isso aqui. Todos os dias tinha live, todos os dias eu batia na mesma tecla e falava a mesma coisa. Eu queria muito mesmo morar sozinha. Vocês sabem que eu já tinha morado sozinha durante 6, 7 anos da minha vida sozinha, né? E aí depois, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, aí fui morar com o irmão e não sei o que, depois fui morar com o pai. E tudo isso me deixou, assim, super constrangida, tipo, na minha própria cabeça eu falava assim, como assim, que até ontem eu era independente, tinha minha casa, minhas coisas, e agora eu tô aqui na casa dos outros. Ai, isso me incomodava, eu mesma, entendeu? Então, assim, gente, pra quem gosta, né, de ter sua independência, ter suas coisas, conquistar suas coisas e tudo mais, é difícil. É muito difícil. Eu mesma não aceitava isso, tá? Eu nunca aceitei isso dentro de mim, nunca aceitei isso, né? Mas tudo bem, tudo tem um porquê, nada é por um acaso acontece na nossa vida. Eu tenho que confessar que eu amadureci muito nessas convivências que eu tive, nesse regresso, que eu vejo isso como um regresso, mas Deus vê como um progresso, né? E realmente foi um progresso. No momento em que eu estava passando por essas coisas, eu estava vendo que eu estava regredindo na vida, mas hoje, agora, aqui com a cabeça no lugar, mais assim, bem, eu vejo que isso foi para minha evolução, pro meu amadurecimento. Eu amadureci muito, eu mudei meu modo de pensar sobre muitas coisas, de verdade mesmo, né? Não é que eu era egoísta, mas é que eu tinha uma forma de pensar sobre as coisas e enxergar as coisas de uma maneira que, de uma certa forma, perante aos olhos das pessoas, era egoísmo. Porque como eu era acostumada a morar sozinha, ser sozinha, fazer tudo por mim, eu tinha esse ponto de vista sobre tudo, né? Até, né? Aí quando você, eu acho que Deus fez isso pra me dar como é que diz, aquele chacoalhão, né? Pra você ver ali o que você precisa melhorar, meu amor, o que você precisa evoluir, o que você precisa ser melhor, entendeu? Por isso que eu falo que, assim, a gente nunca sabe de nada, todos os dias a gente aprende alguma coisa na vida. Por mais que a gente tenha passado N coisas, quando Deus quer mudar alguma coisa na nossa vida, quando Ele quer que alguma coisa aconteça, vai acontecer, você vai, que seja, se não é, como que é, se não é no amor, é na dor, né? E aquilo pra mim era dor, porque aquilo pra mim era um regresso, né? E hoje eu vejo que não, hoje eu vejo que sim, foi o amor de Deus sim, né? Não foi que Deus me abandonou, não estava vendo igual muitas vezes eu pensei e falei. E muito pelo contrário, né? Então hoje eu evoluí de uma maneira assim, gente, totalmente diferente. Minha cabeça mudou totalmente sobre muitas coisas, sobre muita maneira, enfim, né? De verdade mesmo, né? Então é isso, a gente tem que passar por certas coisas na nossa vida. Sim, infelizmente, às vezes não é bom naquele momento que está acontecendo, a gente não compreende, mas depois você consegue compreender, você consegue entender o que é que você precisava melhorar, o que é que você precisava evoluir, o que é que você precisava enxergar também, né? Porque às vezes você não enxerga algumas coisas. E foi realmente isso, foi a minha maneira de não só como agir com as pessoas e interagir com as pessoas, não foi só essa maneira minha que mudou, como também a maneira de analisar e observar mais as pessoas, né? Porque, queira ou não também, às vezes a gente é muito inocente e, de uma certa forma, as coisas ruins acontecem na nossa vida porque a gente permite, né? A gente abre a portinha sem perceber, a gente abre a portinha e dá ousadia para que pessoas façam e falam coisas sobre nós, sobre a nossa vida, sobre, né, o nosso relacionamento, sobre tudo. Então, tudo isso eu precisei enxergar e aprender. Então, por isso que eu falo pra vocês, se acontecer na vida de vocês algo que vocês se sintam que está regredindo, que ao invés de você estar progredindo, dando um passo à frente, você acha que você está no nosso relacionamento, sobre tudo. Então, tudo isso eu precisei enxergar e aprender. Então, por isso que eu falo pra vocês, se acontecer na vida de vocês algo que vocês se sintam que está regredindo, que ao invés de você estar progredindo, dando um passo à frente, você acha que você está dando um passo para trás, mas não é. Significa que aquilo ali você ainda não aprendeu, você não compreendeu o que você precisava compreender. E que sim, ali você ainda precisa evoluir alguma coisa, ali ainda tem algo para você extrair, para você ser melhor.
Então, não pense dessa maneira, né? Pense da maneira de que você tem que abrir os olhos e enxergar o que você não está enxergando, que você tem que ver as coisas da maneira que elas são e não da maneira que você está achando que elas são, entendeu? Então, essa é a experiência que eu tive agora foi um ano, né? Um ano já que eu estou aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, que eu conquistei, né? Conquistei porque quando a gente passa pelas coisas e depois vai para uma nova fase de vida, a gente tem que falar isso foi uma conquista, porque você evoluir é uma conquista, né? Agora você permanecer parado ali com a mente fechada, os olhos tapados, isso não é uma conquista, isso não é uma vitória, isso não é uma evolução. Evolução é quando você passa, aceita, extrai o que tiver que extrair de bom, o que ficou de ruim você extrai, fica como experiência, vira a página, deixa pra trás, e o que for bom você leva pra frente, tá certo? E é isso, gente, é isso que vem acontecendo. Nossa, eu batendo em tudo aqui como sempre, né? Tava demorando pra eu começar a quebrar as coisas, eita.